Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. E Timor-Leste vai aderir à ASEAN. Os líderes do bloco, reunidos na capital do Camboja, deram hoje o seu acordo de princípio. Se o mundo continuar nesta rota, o aquecimento global do planeta deve ultrapassar os 1,5 graus dentro de 9 anos. As projeções apontam para um aumento de mais de 1% nas emissões de CO2 em relação ao ano passado. Patrício Trovoada foi empossado esta sexta-feira pelo Presidente da República, Carlos Villanova, como novo Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe. No controle técnico da emissão está Moçado Chilim e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Timor-Leste vai aderir à ASEAN, a Associação das Nações do Sudoeste Asiático. Os líderes do bloco reunidos na capital do Camboja deram hoje o seu acordo de princípio. Esta era uma velha aspiração de Timor-Leste que este ano cumpre 20 anos de independência. O respectivo presidente, José Ramos Horta, regozija-se com esta adesão que, a seu ver, irá beneficiar em muito os habitantes do seu país. Estamos todos muito satisfeitos, felizes, que vamos entrar amanhã. Este não é o objetivo. Esperamos aderir formalmente durante a cimeira da Indonésia. A Indonésia assume a presidência agora em novembro, mas começa a exercer a presidência em 1 de janeiro de 2023. 1 de janeiro em diante temos que ainda cumprir alguns requisitos em termos da economia, de outros procedimentos internos de Timor-Leste para conformar com as exigências da nossa integração. E espero que a adesão formal, a cerimônia solene, seria antes do fim do mandato da Indonésia. Será altamente simbólico. Seria um grande acto de mostrar ao mundo que dois países anteriormente em conflito, um conflito sangrento, conseguem ultrapassar o conflito do passado, desenvolver relações de amizade exemplares e ser a própria Indonésia a presidir a cerimônia da adesão de Timor-Leste à ASEAN. A economia vai crescer imenso, vai haver muita oferta de emprego, isto é, muitos investidores já estão vindo para Timor-Leste. Era José Ramos Horta, o presidente de Timor-Leste, aqui entrevistado por Miguel Martins. Nos Estados Unidos, a derrota dos democratas ficou longe do desastre anunciado para as eleições intercalares, com as contagens ainda a decorrer em alguns estados. Mesmo perdendo o Senado e provavelmente o Congresso, os resultados são favoráveis aos democratas, como explicou a investigadora Diana Solar. Apesar dos democratas terem perdido as eleições, não perderam com uma derrota, como se previa, muito significativa. A margem de diferença vai ser pequena. Provavelmente perdem o Congresso e, eventualmente, o Senado, mas a derrota, de facto, não é significativa. Penso que importa destacar que, regra geral, o partido do presidente incumbente perde sempre as eleições intercalares. Não aconteceu duas vezes em muitos anos. E, portanto, de alguma maneira esperava-se uma derrota, mas é uma derrota muito pequena em comparação com anos anteriores. Por exemplo, as intercalares de 2010, em que Barack Obama perdeu 63 congressistas. Portanto, apesar de não podermos dizer que houve uma vitória democrata, há, de facto, resultados que são favoráveis aos democratas, tendo em conta quer as expectativas, quer a tradição política nos Estados Unidos. Diana Solar, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, aqui em declarações a Catarina Falcão. Se o mundo continuar nesta rota, o aquecimento global do planeta deve ultrapassar os 1,5 graus dentro de 9 anos. As projeções apontam para que as emissões de gases com efeito de estufa ultrapassem os 40,6 mil milhões de toneladas de CO2
em 2022, o que representa um aumento de 1% em relação ao ano passado. Foi publicado esta noite o último balanço da Global Carbon Project, que vem mais uma vez confirmar a adição do planeta às energias fósseis. Para o ministro do Ambiente e Biodiversidade da Guiné-Bissau, Viriato Soares Kassamá, sublinha a necessidade de um esforço global para inverter a curva do aquecimento global. Eu penso que já é evidente que o aquecimento global ameaça a vida. O ambiente não tem fronteira, o ambiente pertence-nos a todos. E todos nós temos que fazer um esforço global. Independentemente do nosso nível de desenvolvimento, ou então independentemente do nível de desenvolvimento de cada país, todos nós temos que remar no mesmo sentido. O relatório foi muito bem claro. Até agora subiu 1,1. Daqui a 9 anos, se continuarmos com o business as usual, vamos atingir os 1,5 graus centígrados. Por isso, todos nós temos a responsabilidade de elegermos como prioridade as energias limpas e renováveis. Grande parte do aquecimento global não é só no setor afolo, que é agricultura, florestas e uso de solo, porque o carbono tem o seu ciclo, mas é principalmente no setor da energia. Temos que apostar nas energias limpas e renováveis, embora são fontes de energias muito caras na fase da instalação, mas nós temos que apostar nisso e sem descurar também os fósseis, porque nós não podemos abdicar dos combustíveis fósseis de um dia para o outro. Há uma fase da transição energética que leva o seu tempo, que precisa de financiamento para podermos adaptar as nossas infraestruturas energéticas para as energias limpas e renováveis. São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, foi empossado esta sexta-feira pelo Presidente da República, Carlos Villanova, como Primeiro-Ministro e chefe do 18º Governo Constitucional do Arquipélago. Maximino Carlos. Patrício Trovoada afirma que é hora de deixar de discursos e começar a agir. Porque eu tenho a íntima convicção de que a maioria dos santomenses residentes no país e na diáspora, bem como os nossos parceiros de desenvolvimento, perceberam que trabalhamos pouco e mal, que a corrupção fez uma investida sem precedentes em todos os setores da administração pública e que com a crise econômica e financeira mundial é chegado o momento de uma mudança radical de comportamentos e a adoção de atitudes que impulsionem o desenvolvimento humano, a resolução dos problemas básicos da população e o posicionamento do nosso país na estrada da modernidade, do progresso e da sustentabilidade. Aos novos membros do governo, Patrício Trovoada disse que é tempo de se concentrar na implementação das soluções. O povo cansou-se desse jogo de trocas de cadeiras entre os políticos. O povo acredita cada vez menos na nossa democracia eleitoral que permite alternância. Acredita menos nos discursos acerca da sagrada unidade nacional, da tranquilidade e do consenso nacional, sem qualquer substrato real ou tangível. Segundo ele, trabalhar para a construção de um país melhor não é uma opção, mas sim uma obrigação do novo governo. Não dispensarei nenhum só minuto se não for para agir, reformar, ouvir, dialogar, construir, corrigir. Não hesitarei em decidir quando for necessário decidir e sancionar para resgatar, salvar e defender os bens públicos e os direitos das pessoas. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. De sublinhar ainda que Patrício Trovoada submete ainda hoje ao Presidente da República a composição do seu governo, que deve tomar posse na próxima segunda-feira. Contagem decrescente para o arranque do Campeonato Mundial no Qatar, Mundial de Futebol, que arranca a 20 de novembro. A composição de várias seleções já é conhecida, como a de França e Portugal. Para Luís Aguilar, a seleção portuguesa conta com muitos talentos individuais e não há dúvidas quanto à qualidade dos jogadores, porém a incerteza situa-se nas estratégias do treinador português Fernando Santos. Parece-me que é uma seleção que entre jogadores mais experientes e outros mais jovens tem aqui algum equilíbrio. A dúvida não é tanto, obviamente, em relação à qualidade destes jogadores. A dúvida tem mesmo a ver com a ideia de jogo de Fernando Santos, que é sempre muito conservadora, muito em função do adversário, quando Portugal tem elementos mais do que suficientes para assumir o jogo e para ter um estilo mais afirmativo. Não é isso que se tem visto nos últimos tempos. Aliás, foi essa postura de expectativa que fez com que Portugal perdesse com a Sérvia, um jogo em que bastava empatar e tivesse depois de fazer um play-off para marcar presença neste Mundial, ou que agora na Liga das Nações fosse derrotado pela Espanha num jogo também em que só precisava de empatar.
Era o comentador desportivo português Luís Aguilar, aqui entrevistado por Eva Massi, a propósito desta contagem decrescente para o arranque do Campeonato Mundial de Futebol no Qatar, que arranca, portanto, a 20 de novembro e que se prolonga até o dia 18 de dezembro. Aqui o ponto final deste bloco informativo.